11h38. Quem está na linha conosco é a vereadora Thelma Gobi. Thelma, bom dia. Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Eu que agradeço. Um bom dia a todos vocês e aos ouvintes da Jovem Pan. Thelma, ontem teve reunião em São Paulo do Comitê Municipalista, tentando dividir por regiões o Estado, já pensando numa eventual flexibilização. Entretanto, Thelma, a gente tem informação de uma tal de onda que está chegando no interior. Rio Preto teve um salto colossal em número de casos de Covid, até por testes que estão sendo realizados ali. Bauru muito provavelmente sofra com esse impacto, até tem um certo atraso em relação ao Rio Preto, mas vai sofrer esse atraso. Entretanto, Thelma, até agora, de verdade, eu não vi nenhum leito de UTI em especial, respirador, eu não vi nada, Thelma, e eu estou bastante preocupado. Imagino você como presidente da Comissão de Saúde da Câmara e todas as cobranças que você já deve ter feito nesse sentido, né, Thelma? Olha, a gente fica muito angustiado porque envolve o bem maior, né, que é a vida, que é uma situação que se você perdeu, a gente já não consegue reverter. Ontem eu tive na secretaria, no período da manhã, na Secretaria de Saúde, conversando com o secretário de Saúde, na questão de olhar, eu pedi para ele as planilhas dos custos, quanto que fica nas ONGs, quanto que fica o pessoal que está ofertando, porque nós temos que dar uma resposta como município, a partir do momento que o Estado não cumpriu o seu papel. Eu quero deixar claro isso. Podem ficar bravos comigo, eu não estou sendo deselegante com ninguém, eu estou fazendo uma constatação de fatos. Nós não tivemos um leito de UTI de ganho real. Nenhum. Eram para chegar 27 respiradores, depois disseram que era 10, depois 20, depois voltou a 27, não chegou nada. Nós estamos com uma taxa de ocupação preocupante. Ontem nós batemos a casa dos 100% de taxa de ocupação de UTI. Também 100%, não conseguimos 100% ontem. Ontem nós tivemos sempre... Na verdade, quando a gente fala em 98%, não tem, é 100% de taxa de ocupação. Não tem. Então, é preocupante, porque nós precisamos resolver isso. E o governo do Estado está falhando em 2 pontos. Não temos nada assinado entre a USP e a FAMESP, também até agora. Mas, Thelma, a FAMESP não está... Sexta-feira passada. Desculpa, Thelma, te interromper. Thelma, Perdão. Desculpa te interromper, só para entender. Mas não tem FAMESP já dentro do Hospital de Clínicas para tentar implantar os 40 leitos? Olha, pelo que eu sei, se tentou entrar, como não tem a assinatura do termo, houve um apontamento para que saíssem de lá. Se eu não me engano, foi do Tribunal de Contas, se eu não me engano. Então, dizem que vão assinar nessa sexta-feira. Por isso que quando alguém fala comigo, eu digo, diz que essa situação vai ser resolvida. E nós não podemos mais ficar com isso. Só para entender, Thelma, o predião do Centrinho, até tem esse nome, né? Leva esse nome e sobrenome, predião do Centrinho, é da USP. E precisa ter uma sessão para a Secretaria de Saúde do Estado, para então o governo do Estado contratar uma OS, que seria a FAMESP, para poder trabalhar no prédio, só que não tem isso ainda. Não tem isso ainda. Ficaram de assinar na sexta-feira passada, depois nessa segunda, que já passou, e agora nessa sexta-feira. Agora precisa acontecer, porque você não pode entrar sem essas autorizações. Sim, claro. Se entrar, deram uma olhadinha, mandaram sair. Né? Então precisa resolver. Mas por que é tão importante esses 40 leitos? Se eu tiro 40 pacientes do estadual, e se me mandam os 27 respiradores, eu consigo criar 27 leitos de UTI dentro do hospital estadual. Então, olha como é importante isso. Thelma, Parece que estão brincando, cara. Eu estou sentindo isso, Thelma. Aliás, parece-me que é como se um inquilino entrasse na casa sem um contrato assinado. Não pode. Né? Exatamente. É mesmo. Teve uma ação de despejo, está correndo uma ação, enquanto o juiz não mandar você entrar, apesar da casa ser sua, é invasão. Ali a casa não é dele, então é invasão. Precisa resolver isso. Isso é angustiante. Então, mas onde está a dificuldade, Thelma? A dificuldade a gente precisa achar onde está. Eu não sei se alguém não quer assumir ou se alguém não quer dar.
Então, entendeu? Não sei dizer. Não sei se a USP não quer entregar ou se o Estado não quer assumir. Alguma coisa. Posso apostar numa resposta? Pode, claro. É na primeira, Thelma. Porque é o seguinte, se a USP, o termo de cessão para a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde vai ter que assumir a bronca do predião. Vai. E o custo não é tão baixo. Lembrando que tinha peça orçamentária falando de 10 bilhões, Tobias falou, Imposto falou aqui na rádio, aí o Vignoli, secretário de Estado, disse, não, tá, chegou o Covid, mas o Covid chegou agora, né? Mas enfim, e nada acontece. Nada acontece. Não. Então eu acho que a USP até quer passar, viu, Thelma? Mas eu acho que a Secretaria está fugindo dessa. Eu vou ser honesto com você, eu não consigo entender se quer passar mesmo. Tomara que queira, não sei se quer. Né? E tomara que o Estado pegue. Já vai começar capengo, você sabe que vai começar capengo. A capacidade inicial era de 215 leitos. Passou para 172, agora 40. Né? Aquele prédio, ele tem alguns problemas que a gente precisa esclarecer. Pelo que eu sei, eu não posso afirmar, então estou dizendo, pode ser que seja verdade, você não consegue colocar nenhum tomógrafo, nenhuma ressonância, nenhum andar, por causa da questão estrutural. Não foi preparado, vai ter que ir para o subsolo, lá para a garagem. Então tem muita coisa aí que vai demandar recursos de adequação do prédio. E isso, Thelma, você está falando do... E isso precisa de ver se não vai resvalar nessas construções equivocadas de 30 anos parados. Sim, é bom lembrar, né? Não tem cabeamento para rede de computador, porque foi... E já foi feito inúmeras vezes a questão desse cabeamento e foi ficando obsoleto. Então, porque só pra você ter ideia. É um absurdo, né? Agora, a gente tem relatos das portas menores do que o padrão hoje utilizado, mas tem uma outra situação, Thelma. A gente está falando do Covid e desse enfrentamento ao Covid agora, que realmente é o que nos preocupa. Entretanto, a gente tem um curso de medicina aqui em Bauru, que durante 60 anos lutamos para ter, e aparentemente o Hospital de Clínicas, que é fundamental, né, para a existência do curso, entendo dessa forma, e você pode me ajudar, Thelma, nesse sentido, ele acaba ficando capenga, não fica não? Fica. Olha, um curso de medicina, ele é pontuado. Os cursos que têm seus hospitais universitários ou hospitais do estado, onde são colocados estudantes e preparado para isso, ele estoura na sua pontuação e melhora em muito a qualidade de formação dos jovens médicos, sabe? Então, é a mesma coisa. Você não consegue formar um cozinheiro se você não tiver uma cozinha para ele treinar. Sim. Então, é fundamental o hospital. E lembrar que o hospital escola não é um hospital de prestação de serviço. Ninguém entra lá, não tem pressa de dar alta. Tem-se por finalidade educativa, formação. Então, eu acho que precisa, sim. E precisa ver a vocação direitinho. Precisa estruturar tudo aquilo. A gente sabe que demanda recursos. Mas há quanto tempo nós estamos falando que esse prédio vai ser cedido? Que esse prédio será ocupado de forma devida? Que esse prédio dará retorno à sociedade de tudo que foi investido nele? Thelma, nada acontece. Então eu dou razão a você diante da sua dúvida. O será que Tostines vende mais porque é fresquinho que vende mais, a gente traz à tona novamente. Será que alguém não quer pegar ou alguém não quer passar? É duro. Eu não tenho como dizer isso. Então isso aí fica no ar para todo mundo, fica para mim. Mas isso é uma dúvida para mim. Tem uma incompatibilidade ou uma incongruência aí, Thelma? Me ajude também nessa. Se eu imaginar que o Hospital de Clínicas ele tem uma função na formação do graduando em medicina, e a gente imaginar que esse prédio cedido à Secretaria Estadual de Saúde contará com uma OS chamada FAMESP, que trabalha com a saúde com outro formato, porque ela não está preocupada em formar ninguém, ela está preocupada em atender, isso é custo, é dinheiro do Estado, enfim. Tem uma relação diferente entre a formação e o atendimento. Eu acho que gerou uma bagunça aí, tem algo que não encaixa aí, Thelma. Na minha concepção, o hospital universitário não é para atender volume, é para fazer formação. Mas nós estamos vendo, dentro do Brasil, de uma maneira geral, todas as seções dos hospitais universitários. Ninguém mais quer hospital universitário.
Acho que um dos poucos remanescentes de hospital universitário no estado de São Paulo é o hospital universitário dentro do campus da USP, lá em cima, na cidade universitária. O resto são hospitais do estado. E a gente vê o hospital de clínica do hospital do estado. O INCOR é um instituto, mas eles, mesmo sendo um hospital bancado pelo estado, ou seja, gerido pelo SUS, ele manteve uma certa formação acadêmica. E é isso que a gente precisa resgatar. As pessoas precisam entender que a gente tem que ter formação adequada. Olha, da formação adequada dos bancos acadêmicos, da questão da residência, que nós vamos ter grandes pesquisadores. Sim. Então nós precisamos investir nisso. O Brasil não gosta muito de investir em saúde, educação e infraestrutura. Não gosta. Então, não gosta. Só isso, né? Só isso. Só. E a gente sabe que um país com infraestrutura, educação e saúde adequada cresce. A gente vê a exemplo do que se faz na China, do que Coreia se do faz Sul. Isso. É aí que a gente tem que focar. Então, mas é complicado, a gente não vê esse retorno. Agora, Thelma, imaginar que a gente está pensando em flexibilizar. A gente está começando o bolo pela cobertura. Pode ser que seja cru no meio. Não, tem algo errado aí. A gente não se estruturou para uma flexibilização que pode multiplicar os casos de Covid, como a gente já viu acontecer em Santa Catarina, por exemplo. Não adianta eu querer flexibilizar se eu não me estruturei para... Eu acho que nós perdemos muito tempo não fazendo um plano para a flexibilização. Uma questão ordenada de flexibilização. Uma organização da quantidade de leitos que a gente tem que ter. Porque eu consigo enxergar os dois pontos. Como médico, eu entendo perfeitamente a questão da saúde. Mas se você andar aí, às vezes a gente como vereadora, sai pela cidade, a situação está caótica. Na periferia está muito caótica, as pessoas estão passando necessidade. Então as pessoas, elas estão indo para a rua, não é porque elas estão passeando, é porque elas estão precisando buscar o sustento de casa. Trabalham de manhã para poder jantar. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que ver isso. Então, na realidade, eu sinto falta de um plano ordenado. De um plano ordenado e de um planejamento de número de leitos para poder atender a população. Isso eu sinto falta. Aliás, não tem problema nenhum de falar. Em tirá-lo do papel, se existir também, é outro passo determinante, né, Thelma? Infelizmente, Vitório, tudo, a grande maioria das coisas na nossa cidade será que? Né? Ou quando será? Não sei. É complicado, mas assim, tá aí uma coisa que não dá mais. O prefeito tem que fazer uma pressão no governo do estado. O Legislativo tem feito sistematicamente, a Comissão de Saúde, em especial, tem ido diariamente nos pontos chaves cobrar essas soluções, cobrar os planejamentos. Se o governo do Estado não fornece, tem que ter uma outra via, e tem que estar no gatilho. Se vai usar ou não, é outro problema, que eu digo que é a rede privada. Tomara que não use, mas e se precisar? Vai ficar esperando ordem judicial, vai fazer... Você tem que amarrar todas as pontas quando é questão de vida. E eu vejo que isso parece que não está caminhando com a largura do passo que é necessário. Thelma, eu vou fazer uma análise política dessa situação e eu quero que você fique muito à vontade para comentar ou não, mas é uma análise política que eu preciso fazer. Nós tivemos um grito na semana passada, dado na internet pelo ex-deputado Pedro Tobias. Aí, na sexta-feira de manhã, ele falou aqui na rádio sobre aquela situação que ele publicou, que é um absurdo, o Hospital de Clínicas não abrir, tinha um orçamento já previsto, 10 milhões, aquela coisa toda. A leitura que eu tenho que fazer, inevitável, na sexta-feira já houve alguma movimentação por parte da Secretaria de Estado da Saúde, FAMESP, para o negócio começar a andar. No sábado pela manhã, aqui na rádio, nós ouvimos o secretário Marco Vignoli falando dessa possibilidade e tal. Se era para ter assinado na sexta, não assinou, na segunda não assinou, na análise política que eu faço, é que se havia alguma luta de braço, essa nova ala PSDB quis deixar claro para a velha ala do PSDB, aqui vocês não mandam. E aí quem está perdendo de novo somos nós.
Eu tenho feito essa análise aqui recorrentemente, dessa entrada do prefeito no partido do governador, que não foi pela via governador, foi via velha ala. E muito provavelmente, politicamente, Thelma, a gente tem colhido frutos de algo que começou torto e muito provavelmente morra torto. Eu vou ficar muito triste com isso, porque eles estão menosprezando a vida do cidadão de Bauru e de região, né? Se eles têm esse tipo de pensamento. E vou dizer um negócio, se tem esse tipo de pensamento, é um pensamento tacanho e burro. Porque o governador tem suas pretensões políticas. Sim. E Bauru é uma cidade grande. Sim. Então, em vez dele ciscar para dentro, se está pensando assim, vai ciscar para fora. E isso é ruim. A questão de recursos, olha, desde que eu me conheço por gente, que eu estou em Bauru, eu vejo falar de recursos que vêm para botar o hospital para funcionar, só que ele nunca funciona. Que coisa. Isso é terrível. Thelma, terrível. E só um último assunto, preciso encerrar, mas você tem discutido isso também frequentemente na Câmara. 4 casos novos confirmados de dengue agora, segundo o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura. Embora o menor dos boletins, até agora em número de casos, mas ainda há dengue, embora o frio já tenha chegado. O bauruense não se entendeu com aqueles 10 minutos da semana, viu, Thelma? Não entendeu. E assim, olha, e fora os casos de H1N1 que não estão sendo divulgados. Porque a grande maioria dos números do coronavírus que são descartados, o correto era fazer a testagem para H1N1. Eu acho que nós teríamos no mínimo uns 40% a 50% de positividade para H1N1. É outra coisa. Nós estamos vivendo um momento difícil. Corona, H1N1 e dengue. Muito difícil. Thelma, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade de te ouvir, viu, Thelma? Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Muito